Agradeço a Deus pela sua oportunidade de ter conhecido esse pastor. O meu pastor também, da minha família, né? Todos os dias. Agradeço também a todos que estão aqui. Abençoe a Deus a profética dessa curva. Um abraço. Também agradecer também a minha companheira que está sempre do meu lado, a noiva Maria, né, amor? Presente de Deus na minha vida. E em nome de Jesus, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Quantos estão aqui para receber? Diga bem. Amém. Quantos estão aqui para receber do coração todo aberto para que Deus quiser falar, Ele pode falar, quiser tocar, pode tocar. E só aqueles que estão disponíveis para Deus, dá um grito de glória aí. Você tem toda a liberdade de você adorar o Senhor na hora que você quiser. Certo? Porque esse aqui é um culto ou um velório, pastor? É culto. Velório é lá diante. Aqui é a celebração onde o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Ele habita, Ele está. Ele está aqui. Já estou sentindo Ele. Você está sentindo Ele aí? Desde a hora que eu cheguei na cidade, pastor, uma coisa diferente está acontecendo nessa cidade. E o Senhor Deus vai cumprir essa obra que Ele tem. Em nome de Jesus. Já sem demora, já pega a tua espada. Cadê o soldado que tem essa espada aí? Levanta a espada, levanta o celular, no celular, né? Livro de Atos, capítulo 2. A partir do versículo 1. Os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando, muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram coisas parecidas com chamas que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Aleluia. Pode fechar a Bíblia, coloca a mão no teu coração, só mais um pouquinho. Glórias a Deus. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor está aqui nesse lugar, Deus. O Senhor está aqui, Espírito Santo. Nós não queremos ouvir mais ninguém, Deus, a não ser o teu Espírito. Mais ninguém. Queremos a tua glória nesse lugar, Senhor. Fala conosco que toda interferência humana, Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos ouvir a tua voz clara, com bom som, Deus. Em nome de Jesus. Só aqueles que podem dizer amém, diga amém. Só quem pode dizer mais forte, amém, diga amém. Aleluia, pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu peço a sua atenção por alguns instantes. O que Deus tem para você hoje é algo muito especial. O que Deus tem para você hoje é anormal. Deus não te chamou hoje para você ser um normal, porque um normal hoje está nesse exato momento assistindo a novela das 8 ou das 9, está querendo assistir o Fantástico, sei lá, o Corujão, está querendo assistir alguma coisa na televisão, jantando. Normal é isso aí que você está vendo. Somos anormal. Chega no serviço cansado e vem aqui buscar o Deus invisível. São os anormais. O anormal, ele acredita em coisa estranha. Que coisa estranha? Acredita em mistérios. Quem acredita em mistérios aqui? Você acredita em mistério? Vai ter mistério hoje. Tem mistério aí com você? Vai entrar no mistério aí, irmão? Eu
acho que eu entrei no culto certo. Eu acho que entrei no culto certo, amém? Só para não perder o costume, dá mais um glória a Deus, então. Aleluia. Enche esse lugar de glória. Deus está aqui. A palavra de hoje tem um tema muito lindo. Eu fico até arrepiado. Chama Espírito Santo, o Consolador. A minha história começa há muito e muito tempo atrás, em que Deus estava no jardim e lá estava montando o homem. Depois veio a mulher da sua costela. Depois começaram a viver harmoniosamente o homem e Deus. Mas algo entrou na vida de Adão e de Eva, que fez separação entre Deus e eles, que se chama o pecado. Esse pecado fez com que Adão se sentisse envergonhado de estar perante de Deus. Fez com que ele saísse do jardim do Éden, do jardim de Deus. E depois disso, começou a acontecer coisas para que o Deus tivesse de novo esse relacionamento que antes tinha com Adão e Eva. Aquele relacionamento que Deus chegava no fim da tarde e falava: Adão, cadê você? Adão, cadê você? Onde você está? E brincava de esconde-esconde. Mesmo Deus sabendo onde ele está, fazia que nem um pai quando brinca de esconde-esconde com o filho, que ele deixa aquele pezinho na porta para o filho achar. Lembra disso? Quem é pai aí sabe, né? Vai brincar de esconde-esconde com o filho. Rapaz, você tem que me procurar. Ele deita debaixo da cama e deixa o braço assim por lá de fora, só para achar. E a nossa, como que você é esperto. E esse relacionamento de pai e filho, Deus, depois do tempo, não tinha mais por causa do pecado. Então Deus começou a articular coisas para que o homem voltasse a ter esse relacionamento com ele. E como que o homem pode ter um relacionamento com Deus, sendo que ele tem pecado? Então Deus começou a ensinar o povo a fazer sacrifícios. O sacrifício pagaria esse pecado e assim ele voltaria a ter um relacionamento com Deus. Mas começou tudo bem, até que o homem começou a sujar o sistema. Antes, a pessoa chegava perante Deus e falava: Deus, eu estou sujo. Eu vim aqui fazer um sacrifício para que o Senhor me perdoe. Veio uma vez, veio 2 vezes, 3, 4, 100, 1000, e começou a perder a graça. Por quê? Porque caiu no coração do homem assim: bom, eu vou pecar amanhã e depois eu pego umas ovelhas minhas e levo lá. Eu vou pecar depois da manhã e eu pego umas ovelhas e depois pago para pecar. É fácil, é tranquilo. Eu tenho um monte de ovelha. E começou ali a sujar esse sistema. Mas não foi só eles não, foram os sacerdotes também. Ei, Deus mandou a gente queimar isso aqui, mas a gente fazer um ensopado de ovelha aqui, de cordeiro. Você vai pegar essas pombinhas aqui, colocar em espeto e fazer um demorado para nós. E começou ali mudar toda a situação que Deus tinha colocado. Mas, mais uma vez, Deus não conseguiu mais ter aquele relacionamento com intimidade. Então, como é que o homem iria receber naquela época o Espírito do próprio Deus, para que com ele fosse ter um relacionamento de amigo a amigo? O homem é o nosso exemplo. Um desses homens se chama Moisés. Moisés era um homem falho como eu e você. Pior, assassino, era Moisés. Moisés fugiu, todos conhecem a história. Mas também acho que você conhece a história, que Moisés, quando subiu no monte, Deus falou com ele cara a cara. Algo, apenas uma coisa o separava, porque senão Moisés ia morrer. E Moisés falou: amigo, eu queria te ver. E Deus falava assim: não pode, não tem como.
E olha só o que as costas de Deus fez. Eu nunca vi alguém na Bíblia que viu as costas de Deus, a não ser Moisés. Quando Deus colocou ele numa fenda, tampou e passou. Agora que ele tirou Moisés viu, eu não sei o que aconteceu. Só sei que quando ele desceu do monte, o povo colocou uma toalha na cara dele, porque estava brilhando demais. Quando tirava a toalha da cabeça dele, não conseguia olhar para ele. Sabe quando você está meio-dia, o sol te lascar, você olha bem para o sol, consegue ver? Não consegue ver nada. Arde o olho, fica difícil, dói. Imagina a minha cara agora nesse brilho do sol. Você não conseguia ver direito. Para conversar comigo, te colocar a toalha em cima da minha cara. É tanta glória. Mas, quando ele chega, um tempo depois, quem está lá embaixo? Os homens não queriam se relacionar com Deus. Então, naquela época, o Espírito Santo não era como um homem. Naquela época, o Espírito Santo era dividido por homem em porções. Um pouco para você, um pouco para você. Agora não, segura. Agora para você. Quer que eu te prove isso? É só pegar as profecias dos profetas. Quando ele ia profetizar, Deus, a Bíblia, o escritor falava assim: então o Espírito Santo tomou ele. Aí profetizou. Então o Espírito de Deus tomou ele. Ele fez isso. O Espírito Santo era derramado um pouquinho. Por quê? Porque o homem não era preparado para receber isso. O homem não tinha suporte para receber uma porção física firme da presença de Deus, do Espírito Santo. Então, como que era antigamente? Eu vou entendendo, eu vou te explicar. Sansão, homem normal, forte, igual o pastor, musculoso, definido. E eu vou te falar uma coisa: o homem com esse músculo não consegue fazer nada. Mas quando o Espírito Santo pegava ele, a Bíblia fala que ele catou um portão de mais de 5 toneladas. Pensa num portão de 5 toneladas. Portão de uma fortaleza. Arrancou ele e foi daqui nessa curva, mais ou menos, carregando ele. Está forte, não? Só um pouco. Outra coisa. Pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo, homens de Deus. Elias, Eliseu, Enoque. Pessoas recebiam essa pitadinha de Espírito Santo e depois retiravam de novo. Porque o homem não tinha suporte. Até que Deus teve uma ideia. E ele estava lá no céu. Ele olha para a terra, pessoas casando e dando-se em casamento. O pai brigando com o filho com o pai. E eu encontro um justo. E ele ama para Isaías: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Essa frase todo mundo pensa que foi para Isaías. Mas não. Essa frase foi para a trindade de Deus. A mesma pergunta, a mesma colocação que Deus fez: façamos o homem a imagem e a nossa semelhança. Ele pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o filho do lado do pai mete a mão assim na mão dele: pai, eu vou. Não tinha um justo aqui na terra sequer. Não tinha um justo. Mas foi Jesus, o Filho de Deus, o justo, ficou de pé e falou: eu vou. Não é porque você vai, eu vou porque eu sei o amor que você tem por eles. E eu sei que se eu pedir, o Senhor vai deixar ir. Eu vou. Imagina Deus. Esse foi o momento em que Deus olha para o Filho e para a humanidade. Ele olha para o Filho, ama o Filho. Olha para a humanidade, ama a humanidade. Então o que ele pede? Ele ama tanto o Filho, mas também ama tanto a humanidade. Filho, então vai. Veio em carne, veio na barriga de uma Virgem Maria, veio para ser o nosso Salvador.
história. Jesus veio, fez os seus milagres, ensinou os ensinamentos, fez os milagres e aconteceu uma coisa que quando eu li isso aqui, eu parei. Todo mundo sabe que Jesus morreu por nós e ressuscitou, mas ele deixou uma coisinha nas escrituras, nas entrelinhas, que hoje você vai saber o que é. Todo mundo sabe que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos depois de sua morte. Os discípulos ficaram contentes que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus falou assim, como se vocês estivessem aqui agora, como vocês fossem os discípulos. Os irmãos, seguinte, eu estou indo, mas esperem em Jerusalém. É por quê? Vou mandar um negócio para vocês. Espera lá, que agora vai dar certo. O que ele quis dizer com isso? O que ele ia mandar de tão importante? Jesus foi para o Pai, agora veja a cena. Sofreu, tomou chibatada, tomou tapa na cara, cuspiu nele, deixou ele pelado na cruz. Venceu. Ficou 33 anos longe de casa. Eu imagino a festa quando ele chegou. Imagina comigo, irmãos, Jesus chegando na casa dele de volta. E a Apocalipse fala como é que foi. Jesus chegou assim na entrada da casa dele, na entrada dos palácios celestiais. E ele não vem igual aqueles filmes, aquelas imagens de Jesus, aquele Jesus magro, um cara de tonto, sofrendo. Não. Ele veio na terra como um leão, como um cordeiro, mas saiu como um leão. Entrou como um cordeiro, foi morto, calado. Só. Mas não, quando ressuscitou, João viu ele de novo. João falou assim, na hora que eu olhei em Apocalipse, ele falou assim, João, eu olhei, eu falei, é o cordeiro. Mas na hora que ele chegou perto, eu falei, não, é o leão da tribo de Judá. Tem alguma coisa acontecendo, vai com calma. Jesus chega em casa. Quem está esperando ele? Pai. Fica 33 anos longe da sua mãe e do seu pai. Você vê como o reencontro. Se o reencontro lá no programa da tarde da Eliana, você já chora? 20 anos fora. Chora. E molha a camisa. Imagina Jesus, 33 anos longe de casa. De repente, quando ele chega na porta de casa, os guardiões celestiais falam assim lá para dentro, que a porta está fechada, ninguém abria os portais celestiais. Aí os que estavam lá fora assim, viram ele chegando e falaram assim, levantai a porta a vossas cabeças, para que entre o rei da glória. O anjo de Deus falou assim, mas quem é esse rei da glória? Ele respondeu lá, o Senhor dos exércitos, Jesus, o Filho de Deus, ele é o rei da glória. Eu queria falar. Ele vai, no pronunciado. Ele entra. Não entra com cordeirinho, marchando, como um general. As músicas, e aquele corredor. Os anjos tudo olhando, vai agora. Agora que Deus se calou. É agora. Jesus entrando assim, eu sou louco. Eu imagino mesmo. Jesus vindo, Deus não aguenta, levanta do trono. E vem os dois. Igual filme, final de filme romântico. E se abraçam. Saudade. O pai e o filho de volta. Aí começa. Não sei o que eles conversaram. Não sei, porque a trindade
Trindade se abraçou. Eles são um. A Trindade se abraçou. Foram matar a saudade. Estava com tanta saudade que demoraram 40 dias até colocar a conversa em dia. Até que Jesus falou assim: Pai, foi bonito, foi sofredor, sofri, mas está consumado. Está pago. Está pago, beleza. E agora? E agora, peraí. Essa é a questão que eu pergunto para vocês hoje. Quem daqui está salvo? Quem que é salvo em Jesus Cristo? Quantos foram salvos pelo Senhor Jesus? Amém. E agora? Jesus te salvou para você viver como? Aqui? Trabalhando, dormindo, acordando, chutando um cachorro, brigando com o vizinho, assistindo novela. Foi para isso que Jesus te salvou? Não. Tem algo além disso aí. Tem algo mais do que isso aí. Jesus te salvou para você viver uma vida igual o mundo vive. Deus te salvou com um propósito. E você vai entender esse propósito. Jesus fala assim: Pai, está consumado. Agora vai dar certo. O que vai dar certo? Agora eles podem receber o Espírito Santo. Mas será que lá atrás não deu certo? Eu dei passação, eu orei, ninguém deu valor. Não dava. Eu usava um, o outro não quis, não deu valor, pecava, não tem santidade para receber. Está pago. Está pago. E Jesus começou a interceder diante do Pai. Envia o Espírito Santo. Envia o Espírito Santo. Envia o Espírito Santo. Calma, envia o Espírito Santo. Mas você envia. Mas envia o Espírito Santo. Envia. 40 dias depois, uma cambada de 120 no lugar. Em Jerusalém. Um lugar como esse. E começaram a buscar. Senhor, te mandou a gente esperar. Para 40 dias. Uns até desanimaram. Eu acredito que na hora de falar para Deus, que Deus falou para os homens, que era mais perto de Jerusalém, tinha uns 500. Começou com 500. Passou um dia, 500. 2 dias, 498. 3 dias, 450. E foi, desistiu. Eu acredito nisso. Até que tinha 120, mais os 12. Matias já tinha entrado no lugar de Jesus, tinha se desmatado. O que aconteceu? Orando, Senhor, o Senhor não está aqui, está aqui. Irmão, nem sei se vocês faziam, vocês almoçavam, vocês paravam. Só sei que a oração foi tão forte, mas tão forte, eles começaram a orar. E vem clamando, e Jesus manda Deus. E vem o povo lá clamando, agora vai. Mas como é que vai? Tá bom. Aí o Espírito Santo se acalmou. O Espírito Santo disse: vou chegar chegando. Vou chegar do jeito que é para chegar. De repente, como um barulho de um vento impetuoso. Mas tem razão no céu. De repente, a tampa da casa saiu. O Espírito Santo toma conta daquele 120. Começou a distribuir esse poder na cabeça de cada um como uma chama de fogo. A cabeça de todo mundo pegando fogo. O que eles faziam? Foram batizados com o Espírito Santo e falavam em outras línguas. Aqueles que estudam um pouco mais sabem que nesse mesmo período, que é o período de Pentecostes, por isso nós falamos Pentecostes, no dia de Pentecostes, é um período de 50 dias. Era um período para os judeus, e nesse período, por isso que foi chamado dia de Pentecostes, que o Espírito Santo tomou aquele 120.
E sabe o que aconteceu com eles? Começaram a falar, mas vamos, pai, o Espírito Santo acabou todo mundo. Mas o lugar ficou pequeno. E o povo começou a sair pela rua. Que aí você já me entende. Porque quando o Espírito pega alguém, quando o Espírito pega uma igreja, a gente não fica fechado aqui dentro. A igreja sai lá fora. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus não consegue ficar trancada ali dentro. Ela sai lá fora. Porque grande é a obra. Grande é a obra. Poucos são os trabalhadores, mas a obra é grande. Tem vaga para todo mundo. E eu estou dizendo uma coisa para vocês. Naquela época, tinha uma reunião que vinha gente de todo mundo para lá. Estava tendo uma reunião naquela cidade. E tinha muitos estrangeiros. E quando eles saíram daqui, de dentro, e foram lá para fora, eles falaram em línguas. O povo lá fora, cada um sabendo o significado de cada língua. Ouviam falar, peraí, está falando um negócio na minha língua. O outro que estava do lado, não entendendo nada, olhava para o outro, porque ele eu conheço, não entendo aquela língua ali. E um monte de gente falando em tudo outras línguas, e o pessoal não entendia, cada um de uma parte do mundo. E sabe o que eles falavam? Eles estão glorificando a Deus. É por isso que eu não aguento. É por isso que eu não consigo entender por que nós não usamos essa ferramenta que Deus nos deu, que é o batismo do Espírito Santo. Eu não vou nem perguntar se alguém aqui orou pelo menos uns 2 minutos em línguas estranhas nesse dia. Nem vou perguntar qual foi a última vez. Porque o Senhor deixou essa ferramenta para a gente. Ele falou, João Batista estava batizando o povo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas venho aí que vai batizar com fogo. Mas eu vejo uma coisa. Cada um pergunta para o outro, se é batizado? Eu sou. Nas águas, e no fogo. E no fogo. Porque João falou que seria batizado no fogo. Cadê? Aí a coisa vai apertar um pouco. Uma certa feita, Jesus está com os discípulos. E os discípulos assim falam para Deus, conversando com ele. E Jesus, numa hora, fala assim: discípulos, os discípulos ficaram à frente dele. Recebei o Espírito Santo. E soprou. Ele soprou o Espírito Santo. Não, é que eles foram batizados primeiro. E aí? Aí eu descubro uma palavra. Quando Jesus está falando para os discípulos, esperem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Não vestidos, revestidos de poder. O que é isso? Quando eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu recebo a misericórdia e a graça de Deus. Os nossos pecados são perdoados. Amém? Glórias a Deus. Depois, nós recebemos alguém dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está dentro de você? Deixa ele te usar para dar glória a Deus, eu vou ver. O Espírito Santo está dentro de você. É Ele que faz você fazer isso. Mas depois, tem mais. Tem muito mais do que isso. Nesses últimos dias, meus irmãos, sermos revestidos de poder. Temos que ser revestidos de poder. Para quê? Para que possamos viver aqui nessa terra como homens diferenciados, como mulheres diferenciadas. Eu vou te explicar. Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada nessa turma. Para quem não conhece, hoje na Araçatuba teve o Pato Gando.
todos os bateristas vão lá, vão tocar, pastor. E quando chegaram lá, montaram mais quase 300 baterias no meio da rua.